Bom, capítulo 40. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Você vê, ele fala na primeira frase, não sabia explicar a atração por ir lá. Alguma coisa falava para ele ir lá. E aí ela fala isso. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Aparentemente. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, ela colocou uma condicional aí, desde que não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Porque lá onde ele trabalhava era masculino. Agora ele foi na ala feminina. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. Então você vê que lá nos umbrais, nas regiões mais obscuras, densas, sofrimento, é homem e mulher. Não é só homem, não. Então o espírito desencarnado nas adjacências do planeta tem uma definição sexual de gênero. Isso que eu quis dizer quando eu falei sexual. Não é? Ele tem um visual feminino e tem um visual masculino. Não é uma fumaça. Isso por causa do seu perispírito, que é eu ia falar cópia, que é o molde do corpo. O corpo é a cópia do perispírito. Então quer dizer que se eu te ver lá no umbral, eu vou te ver mais ou menos assim. Você vai me ver assim, eu vou ver o Ricardinho, a Eliana, a Dani, desse jeito. Não vai ter uma expressiva alteração. E se tiver, infelizmente, é para pior. A não ser que a gente se surpreenda aqui dentro. Né? Pode ser também. Tomara. Vamos lá. Pode ser também. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres, em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Memória inquieta. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente um dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa
levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão dos nossos pensamentos. Quer dizer, a coisa estava apimentada. Mas você vê, o André Luiz jovem estava na casa dele, vivendo a vida dele. Aí acontece, como eu digo lá em casa às vezes, acontece o imponderável. Imponderável, coisa que não se pondera, não se mede, não se aguarda, não se espera. Entrou uma moça lá para trabalhar. Se ela não tivesse entrado, ele estava continuando. Mas entrou. E ela com todas essas características. E ele, por sua vez, dando corda. Irreflexão dos nossos pensamentos. Nessa hora ali já estavam, né? Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia a mãe dele, hein, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Aqui cabe um grande de um parênteses. Quantos episódios que você acha que são fortuitos, ou que foram fortuitos na sua vida? Ele achava que esse era fortuito. Então, talvez esse que você achou, pensa nele. Pensa num episódio que você considerou, estava errado, mas... No entanto, o episódio como alguma coisa da vida estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Lembra? Do capítulo 35, encontro singular? Aqui era ele e ele. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas, qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Você vê, ele foi pedir orientação, tudo bem. Mas se ele fosse mais preparado, ele, André Luiz, já estivesse, né? Ele já não ia para Narcisa, ele ia resolver ele mesmo ali. Mas ele ainda não estava preparado. Por isso que, sabiamente, eu entendo, ele foi conversar com a Narcisa. Ele podia até fazer besteira. Não é? Mas um espírito mais preparado contornaria e resolveria de uma forma positiva a situação. Não precisa socorrer-se. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira à mãe de Lísias. E possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Você vê como é o mundo íntimo do espírito? Não é? O mundo íntimo.
Se fosse alguém, ele agia assim. Se fosse outro alguém, ele agia assim. Se fosse a pessoa... E assim somos nós. Porque André Luiz somos nós. Né? Você encontra uma pessoa, você recebe ela de tal forma, mas o sentimento íntimo, qual que é? Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Pensa. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Agora, você imagina Jesus e os fariseus que somos nós, né? Querendo enganar Jesus. Se a Narcisa, que não é nada perto de Jesus, já captou. Imagina o Cristo, gente. Você vê que o pensamento falou aqui, não falou? Pensamento falou. Porque ao olhar para Narcisa, tipo assim, ele pediu socorro, mas isso foi antes. O pensamento vai antes da verbalização. Principalmente quando a gente está ansioso. Eu sou um poço de ansiedade. Então a pessoa, quando é ansiosa, ela tem que ir lá num lugar, ela já imaginou 86 possibilidades do lugar. Não é assim? Eu sou ansioso. Então o que acontece? Já foi tudo, o pensamento foi. O pensamento já está lá. Graças a Deus que as pessoas, pelo menos eu penso, não leem como a Narcisa. Mas se não, comecei a falar contendo pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Nesse aspecto que eu disse há pouco, de quando um religioso que pisou na lama, né? Nesse aspecto é bonito. Porque o religioso, o auxiliar, ele se utiliza de uma experiência decadente, ruim, para utilizar-se de fraternidade com o ajudado. Aí é bonito. Aí é válido. Até ele ter pisado na lama lá atrás. Porque isso ensejou uma lição. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Um bom critério aí, né, pra gente, né? Quando a gente reencontra talvez um adversário na terra ou fora da terra, talvez é a hora. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. É o título do capítulo. Quem semeia, colherá. Então isso não é para constar na Bíblia. Isso daí é um princípio, sem muito medo de errar, científico. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condição de pagar. Aliás, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Bem-aventurados aflitos, numa das instruções dos Espíritos, se não me engano, ele justamente conceitua o que quer dizer essa frase de Jesus, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, ele diz. É bem-aventurado aquele que, hoje na Terra, aqui encarnado, encontra oportunidade de reparar o mal que fez. Está aqui. Está lá no Evangelho. E percebendo minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de conta, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer. Ó. Por enquanto, faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Vamos voltar a isso já já.
Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Você vê que a Narcisa já está desenvolvendo uma aptidão de percepção. Mediúnica, talvez, não sei. Mas a percepção. Não é? Isso é interessante. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome, prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhido às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa está ali do lado, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntou. E sua história, Elisa, deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Por que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz que apresentava profunda modificação moral, meditou em alguns momentos como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Então agora esse parágrafo é o relato. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenha sido, e entreguei-me a experiências dolorosas, que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Vamos voltar à cegueira referida por Narcisa. Está entendida a cegueira dela ou não? Devido a quê? Sífilis. Vamos aprofundar. Quem estava cego? Elisa, corpo físico ou Elisa, perispírito? A cegueira atingiu então a quem? Porque ela ficou cega na terra, ainda viva. E manteve-se no plano espiritual. Aí perguntaram certa vez para Emmanuel, ou foi para o Chico, eu não tenho certeza. Mas foi um dos dois, isso eu tenho certeza. Sobre essa questão da redenção que determinada doença pode provocar para o espírito. Ou seja, viveu na Terra, né? Ele respondeu, depende. A resposta está aqui, ó. Depende. Aqui foi uma sífilis contraída por uma má conduta. Então, este malefício atravessa as fronteiras vibratórias. Agora, se é uma pessoa que veio e teve uma vida, né, de deficiência visual, mas não reclamou, papapá, desencarna com a visão. Então, há que se ver como que se trata, como que durante a encarnação aquela doença, aqui é a cegueira, mas você pode pôr para quase todas as doenças praticamente e colocar essa interpretação. Existem outras questões também, mas essa é muito importante.
Então, uma pessoa que adquire um câncer, se rebela, papapá, a vida até encurta, desencarna, chega do lado de lá com câncer no perispírito. O mesmo câncer. Em tese. Você está entendendo que nós estamos falando assim para dar a didática do entendimento. Aqui, no caso, atravessou a vibração, ela continuava cega. Será que lá ela está com a sífilis? Não saberia dizer assim, necessariamente. Porque ali ela está com uma repercussão dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que a hora está adiantada, mas isso é importante, porque isso para mim é a essência das nossas discussões aqui. Eu entendi assim, o ponto de virada foi o desarranjo na casa do André Luiz. Meu entender. Para mim foi o ponto de virada da encarnação dela para negativo. Não vamos considerar aqui se ela como que é o grau evolutivo dela, mas analisando fatos, parece que foi isso. O ponto de virada foi essa situação, aí ela saiu de lá, conheceu o prazer, papapá. Mas isso não é a carne, não é? Isso é o espírito. Por isso que agora ela estando em tratamento no mundo espiritual, e que o tratamento lá também, devido às doenças no perispírito que a pessoa tem, lá, desencarnada, é razoável a gente entender que são tratamentos de âmbito material também, porque o perispírito é matéria. Então ela vai ter que tomar antibiótico lá, ela vai ter que fazer curativo, passar uma pomada, está entendendo onde eu quero chegar? Tomar passe. Mas a cura completa é a essência, ela vai ter que mudar a essência lá. É isso que a gente tem que atentar. Porque fala assim, agora está no mundo espiritual, lá tudo avançado, ela vai se curar. Alto lá. Às vezes ela se cura da doença física lá, mas não se cura, não se emenda, como diziam os antigos, né? A pessoa não se emendou ainda. Volta a adoecer, como dizia Jesus, não torne a pecar. Então vamos lá. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao meu nome, ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? O cara estava afim de... Ouvi então pronunciar meu nome e de meus pais. E você, o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Vou fazer um parêntese aqui, um parêntese rápido, tá? Para a gente ter entendimento disso na base kardeciana. Livro Céu e Inferno. Eu vou fazer um estudo desse livro, viu? Esse livro aqui é um espetáculo. Vou fazer, eu já estou programando. Na primeira parte do capítulo 7, as penas futuras. Ele diz assim, olha só, são 10 linhas. A responsabilidade das faltas tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Entenderam até aí? Salvo, exceto, entretanto,
Aí complica para nós. Se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, aos pais, hein? Isso daí não está nos tribunais aí, do STF. Não tem punição aqui na Terra para isso. Ainda. Mas vai ter. Quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Olha. Então ninguém responde pelo alheio, exceto se, pelo exemplo, você fez com que isso se originasse, ou você poderia ter evitado e não evitou. Você é corresponsável. Assim, olha só o exemplo que ele dá aqui. O suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, sofre ainda maior pena. Não vai vendo. Então a pessoa, às vezes, num relacionamento, não tem, isso tem aqui no Brasil? O jovem namora a menina, promete mundo e fundo, leva ela para o motel, aí acabou a paixão, acabou o amor. Aí vai embora, a mocinha vai, ou toma. Ela tem culpa no cartório, mas ele tem mais que ela. Olha como é complicado o trem, hein? Então, está lá no Livro dos Espíritos, que a gente não vai ser só imputado pelo bem que a gente não fez, mas pelo aquele que a gente deixou de fazer um ensejo para que o bem acontecesse. Coisa mais embaixo. Em relação, isso aqui é o livro Código Penal da Vida Futura segundo o Espiritismo. Não é? Se eu hoje fosse um juiz de direito, isso daqui ficava em cima da minha mesa, eu lia ele 3 vezes por dia. E ajudaria nas minhas decisões judiciais. Assim como o médico também tem muita coisa que ele pode encontrar aqui, para melhorar a sua medicina em todos os aspectos. Bom, aquela humildade sensibilizou-me, tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Você vê que o André Luiz está diferente, né? Isso é um aspecto que está aqui também, ó. E no ato da reparação, que é o arrependimento, o sofrimento e a reparação. No ato da reparação, tem que construir virtude em nós. A reparação tem que ensejar virtude em nós. Senão, não repara completo. Eu reparei o que eu devia a ela. Então, nesse aspecto, tá certo. Você reparou enquanto o que você devia para ela, pelo mal que você fez. Mas para você, como você não construiu virtude ali, provavelmente você vai voltar a errar com outra pessoa, igual você errou com ela. Porque você não... Então, a finalidade está aqui, bem claro, da reparação é construir uma virtude em você. Trabalhar ela. Claro que numa reparação você não se torna, né? Mas enfim. Ouça, a minha amiga, falei com emoção. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Começou a modificá-la, né? Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Como é paradoxo a coisa, né? Ele derrubou ela,
E ele está sendo o primeiro a reerguê-los, nesse sentido, né? Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Então você vê que o André Luiz deu início aí à família fraterna dele, que já era lá do Lísias, né? Só que ali ele foi inserido. Agora ele está criando, né? Entendeu a diferença? Você vai ser minha irmã do coração. Quer dizer, a primeira componente da família fraterna de André Luiz vai ser a moça que ele prejudicou. Ou abriu as portas do prejuízo, né? Assim,